Estou iniciando a gravação. Tá? O que a gente vai fazer hoje? Eu vou passar uma atividade para vocês me entregarem até segunda-feira que vem, às 8 horas da noite. E hoje eu vou fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Tá? Vou dar uma geral aí em todas as aulas. A gente vai passar uma a uma. E à medida que vocês forem tendo algum tipo de dúvida, questionamento, quer conversar alguma coisa, aí é só interromper aí e falar. Sim, é no mudo. Eu vou passar no mudo para vocês, tá? Em dupla, né, como a gente tem feito algumas aí. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela antes que eu esqueça. Se falar aí no chat, pede alguém para abrir o microfone aí, porque eu vou perder o chat agora. Então, primeira aula, né, alguns conceitos básicos aí, fundamentais, né? A gente falou um pouquinho da história, né? Eu não vou ficar detalhando isso do jeito que a gente falou. A gente viu o conceito de computador, de algoritmo, de software, os elementos, as três partes, né? Rapaz, eu comi um negócio agora, estou com garganta. Dispositivo de entrada e saída, memória, processador, a CPU, né? São essas três unidades funcionais que compõem o computador aí desde a década de 1950 para cá. Falamos um pouco da evolução do computador. Aí foi a geração zero, depois veio a primeira geração, que foi um marco da Segunda Guerra aí, né? Eu até citei um livro que eu acho legal, que eu já li ele há muito tempo, estou até com vontade de ler de novo, chamado Fim dos Empregos. Ele fala sobre a revolução tecnológica desde do final do século XIX para cá. Para cá, que eu digo, é até 95, 96, foi a versão que eu tenho do livro. A edição que eu tenho do livro vai até 95, 96. Nem sei se tem mais nova. Mas a gente vê como que a guerra, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, evoluíram a tecnologia de uma forma assustadora. Falamos das válvulas, né? Que foi um grande avanço, mas esquentava demais, queimava demais. E aí, continuamos falando um pouco, mostramos o ENIAC aí, que foi o primeiro computador comercial, era gigantesco. A programação era feita plugando cabos, né? Não tinha código, não tinha cartão perfurado ainda, então era plugando cabo, tirando e colocando cabos de plugs. Pesava 30 toneladas, né? Assustador o tamanho dele. Levou 3 anos para ser construído. Eu até brinquei que isso aqui provavelmente é um byte, né? Isso aqui são 8 válvulas, né? Deve ser cada válvula seria representando um bit e ela está segurando um byte aí de memória na mão. É a foto mais próxima do ENIAC. E é assim que ela programava. As máquinas eram programadas assim, né? Tirando e colocando cabos no lugar. Nesse período. E aí veio o modelo de von Neumann, e aí começou uma outra era, ainda na primeira geração, mas ela já tinha uma divisão aqui que antes não tinha, né? De memória, unidade de controle, unidade de lógica aritmética, os dispositivos de entrada e saída. É a arquitetura que a gente tem hoje. Comentei do chip lá da Universidade da Pensilvânia, foi onde von Neumann estudou, trabalhou, perdão, e aí montaram um chip comemorando os 50 anos do ENIAC. Né? Isso já tem algum tempo. Né? Já estamos mais de 70, eu acho. E aí acabou. Bom, a segunda geração, ela
Ela veio com a grande revolução, que foi a descoberta dos transistores, né? Eles eram muito mais e são muito mais confiáveis do que a válvula. Eles esquentam muito menos e queimam muito menos, são muito menores. E aí vem falando, peso, consumo de energia, menor peso, menor tamanho e, consequentemente, aumento da confiabilidade. Com isso, os computadores começaram a serem reduzidos, né, de tamanho. E aí vem a terceira geração, né, que são máquinas menores. Os monitores não eram muito utilizados nessa época, não eram utilizados, então a pessoa ia digitando e ia como se fosse uma máquina de escrever. O dispositivo de saída era o papel, não era não era um monitor. Aí surgiu a quarta geração, né, que veio o chip. Esses três caras aqui são os três engenheiros da Intel que fizeram a questão desenvolveram o circuito integrado. Eles até pouco tempo eram vivos, não sei se continuam vivos ainda. Essa é uma foto de Barack Obama aí como presidente dos Estados Unidos, não é muito antiga, e eles recebendo um prêmio aqui do governo americano. Quarta geração, alguns exemplos. Aí entrou o personal computer, né? No finalzinho da década de 80, lá para 77, 78, que os PCs XTs começaram a aparecer, eram muito caros, salvo engano, eles custavam cerca de $2.000 na época. Isso era um valor muito alto, muito mais alto do que é hoje. O poder aquisitivo era mais baixo, então pouquíssima gente tinha. Isso aqui era computador para a empresa, mas ainda assim ele já foi miniaturizado e, consequentemente, começou a ganhar as residências de pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. E aí, o PCXT, já com monitor colorido, esse era o chip do XT. Vieram a família 286, aí já veio não XT, mas AT 286. Depois veio o 386, foi uma máquina que avançou demais nessa época que muita gente comprou um 386. O 386 foi o meu primeiro computador, um 386 DX40, 40 MHz de processo de clock. Era um tiro. Foi meu primeiro computador. Não foi o primeiro que eu trabalhei, mas foi o primeiro que eu consegui comprar. Eu trabalhei com XT. Aí vieram os 486. Os 486 eles foram um pouco contraditórios, né? Porque eles fizeram uma gambiarra no 486 aí, que tinha uns 486 que eram turbinados, aí tinha um clock de 66, tinha uns outros que tinham um clock de 132, foi uma confusão. Ele não pegou muito no mercado, não. Aí lançaram uns Pentiums, né? Nessa época ainda era DOS, o sistema operacional, o Windows era um utilitário do DOS, quer dizer, o sistema operacional era o DOS, e o Windows rodava como roda hoje o Windows Explorer, por exemplo, como roda um LibreOffice. Era um programa que rodava em cima do DOS. Tinha essa configuraçãozinha aí, essa carinha já com interface gráfica, o Windows nessa época. O Windows, salvo engano, foi lançado em 86 ou 84, agora me fugiu a memória, mas ele emplacou mesmo na versão 3.1 para frente, que também rodava sobre o DOS, né? Ele virou sistema operacional em 95, com Windows 95. E aí, essa ferramenta aqui é o Paint que a gente tem, né? É isso aqui, mas era chamado de Paintbrush, fazia uns desenhos. Hoje ele é um pouco mais evoluído, mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês na segunda parte do nosso curso.
Isso aqui é um Arduino, e aí eu gosto de ficar brincando aqui, fiquei desenhando algumas coisas. Nós estamos aqui. Uns joguinhos, né? O Windows Explorer aqui era chamado de File Manager. Hoje é um Windows Explorer, mas tinha o mesmo princípio. É um gerenciador de arquivos, que é o Windows Explorer. Fechando. Aí veio os modelos de arquitetura que a gente comentou sobre von Neumann. Comentamos sobre a questão do barramento. Na arquitetura de von Neumann existia um barramento de endereço para dados e instruções. O mesmo barramento também trafegava dados e instruções, e o mesmo barramento de controle fazia também para... Então era um barramento só, tá? Isso gerava um pouco de atraso, né, nessa arquitetura. Depois, Harvard, ela analisando, ela dividiu, né? Você tem um barramento de endereços, instruções e controle para a parte de instruções e um barramento de endereço de controle e de dados para a área de memória de dados. Os dados eram separados, né? Os barramentos eram separados, instruções e dados. Então, no acesso, ele poderia estar fazendo a busca de uma instrução e a recuperação de um dado na memória para ser processado. Isso tornou os computadores mais rápidos, né? Falamos bastante do sistema de memória nessa pirâmide aí. A base dela são as memórias secundárias, as memórias de massa, de grandes volumes de dados, tem baixo custo, baixa velocidade, tem alta capacidade de armazenamento. Isso hoje está mudando um pouquinho, porque o SSD entrou e não sai mais. Ele ainda está muito caro para ser uma memória secundária, por ser uma memória secundária, mas ele é muito rápido, né? A arquitetura dele de memória flash, ele é completamente diferente de um HD, né? Aí tem a memória principal, que tem a área da memória principal, que é memória RAM, e a outra memória ROM. Tem a memória cache. Essa memória cache, ela fica nos computadores mais modernos, ela fica gravada no chip da CPU, mas ela não é a memória da CPU. Ela fica ali por estratégia, né, de acesso, por ser mais rápido, já está ali, não fica lá na placa-mãe, mas ela não é da CPU. Da CPU são apenas os registradores. E aí a gente viu, né, lá na frente a gente vai falar de novo sobre isso, ainda hoje, né? Tem uns registradores de uso geral, tem uns registradores de uso específico, e aí tem, dependendo se for arquitetura RISC, é uma coisa, se for arquitetura CISC, é uma outra situação. Então tem a cache interna, L1, a cache L2 e a memória. Ela foi feita justamente para fazer uma busca de mais dados e mais instruções na memória principal e jogada para aqui ficar pertinho do processador, né? Isso reduz o tempo de acesso à memória principal. A memória principal, ela tem um acesso rápido em relação à memória secundária, mas em relação à parte mais alta da pirâmide do sistema de memória, ela não é tão rápida não, ela é mais lenta, bem mais lenta. E aí que tem algumas características da memória. Cada sistema requer tipos, né? E aí falamos um pouquinho de como é que faz um exemplo de hipotética de memória RAM, custo de memória. Aí falamos memória EDO, memória SDRAM, a memória... Acabou aqui. Vamos para o outro. Né, memória DIP, que foi a primeira, ela era soldada na placa ainda. Memória SCIP, né, ela continuava soldada na placa, mas já tinha um formato que a gente chama hoje de pente de memória, né. E aí vieram as memórias SIM de 30 pinos,
Sim, de 72 pinos. E a DIN, né? A DIN com 168 pinos. Aqui tem as três, a SIM de 30 pinos, a SIM de 72 e a memória DIN, né? Os chips eram soldados nas duas interfaces da memória, nessa memória DIN. Tá? Na memória SIM, era soldado numa face só. Então aqui a gente tem chip de memória dos dois lados. Só estamos vendo um, mas a outra interface também é. Aqui só de um lado. E aqui também. E aí entrou, que continua até hoje, as memórias DDR. Tá? Aí tem a DDR, que surgiu por volta do ano 2000. Depois a DDR2, 2003, DDR3, 2007, DDR4, 2014. E essa DDR a gente está até hoje com ela, que é a DDR4. A memória ROM é a memória não volátil, né? Ou seja, memória que não precisa de energia para manter a sua capacidade de armazenamento, diferente da memória RAM, ela é uma memória volátil. Basicamente, o que a gente tem na memória RAM? A BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, o POST, que é um autoteste que é feito toda vez que a gente liga o nosso computador, e a parte de setup, de configuração de setup. São esses três módulos aí que a gente tem na memória ROM. O setup, os parâmetros que a gente usa lá no setup, que ficam gravados numa memória dele chamada CMOS. Ela é uma pequena área de memória volátil, alimentada por uma bateria, aquela bateriazinha de lítio que a gente coloca, que a gente vê em computador, é ali que ela é armazenada, que é usada para gravar as configurações da sua placa-mãe. Grava aqui no CMOS. Alguns tipos de memória ROM, a PROM, EPROM, EAROM, Flash ROM. E aí, memória principal, temos uma primeira pequena revisão aqui, né? Memória DIP, SIP, SIM, DIN, DDR. Na memória ROM temos a BIOS, o POST e o setup. E aí entramos um pouco mais a fundo também, vocês fizeram até uma atividade aí que foi muito boa, do processador, né? Como é que funciona o processador, como é que ele vai buscar a instrução, os dados na memória e como é que isso é trafegado dentro do processador, né? Ele vai lá buscar e ele tem um barramento de endereço de memória. E aí ele busca, e tem um barramento de dados que ele traz os dados, tem um barramento de endereço que ele traz o endereço. Ele trazer significa trazer e armazenar em algum lugar. Então, aonde que fica essa instrução armazenada? Aonde que fica o endereço da próxima instrução que vai ser executada? Quando traz uma instrução para dentro do processador, essa instrução ela precisa ser decodificada para que a ULA consiga executar essa instrução, enfim. E aí vocês fizeram um belo trabalho, a gente detalhou, mas vocês fizeram um belo trabalho sobre isso aqui. E aí começamos a falar, né, do registrador acumulador, ele armazena num período curto de tempo o conjunto de bits podendo ser resultado de uma operação, né, a ligação entre a ULA e a memória principal e a memória principal e a ULA. A ULA, que é a unidade lógica aritmética, é ela que faz todas as operações lógicas e aritméticas do computador. E aí eu dei um exemplo aqui de uma porta, né? Lógica. Na verdade, o que a gente tem do processador são portas lógicas. A soma, a subtração, divisão, multiplicação, é tudo baseado nas portas lógicas. A E, a OU,
a porta inversora, que é a NOT, né? A NAND, a NOR, tá? São essas portas básicas que elas que fazem todo a manipulação das instruções para dentro do processador. Aí o registrador de endereço de memória, de dados de memória, registrador de endereço de memória, o PC ou CI, né? É o cara que fica apontando para a próxima instrução. O registrador de instrução é ele que armazena a instrução que vai ser executada pela URL, né? O decodificador, o que ele faz, como é que ele se conecta aqui. A unidade de controle, ela que faz realmente todo o controle de tudo. O clock. E aí, a gente apresentou um exemplozinho lúdico aqui de como é que funciona essa solicitação da CPU para executar uma instrução. Quer dizer, o ciclo de instrução, ele tem o início, a primeira fase é a busca da instrução da memória. Essa busca da instrução, ela faz a busca e a decodificação dessa instrução. Então, ele busca a instrução, traz para dentro do processador. Então, a busca da instrução, aonde que está essa instrução? Está lá no barramento de endereço de memória. Como é que ele pega o dado de lá? Ele pega pelo barramento de dados de memória. Tá? Então, ele traz isso está diretamente ligado àquele conteúdo anterior. Decodifica, ou seja, interpreta o que vai ser executado, é essa fase 2 da decodificação. Busca os dados, se houverem, né, os dados a serem executados, né, e armazena esse dado num registrador de instrução, que é o RI. Executa a instrução, então ele comanda a execução da instrução para que a ULA faça essa execução, e aqui no final, né, ele verifica se o programa terminou, se terminou, ele finaliza, se não terminou, ele volta para a busca da próxima instrução. E aí ele fica nesse loop, desse ciclo, até que o programa termine a execução. E aí a gente vem detalhando, né, passo a passo aí o que acontece. É um passo a passo detalhado, porém resumido, meio contraditório, mas né? Se a gente descer um pouquinho mais aqui, tem mais detalhes aqui que a gente não apresentou. É um resumo do passo a passo em cada uma dessas fases. Fase 2, que é a decodificação. Fase 3, que é a busca dos dados, caso haja dados para serem processados. A fase 4, a execução. E a fase 5, se o programa terminou, ele para, senão ele volta para a fase 1 e fica nesse ciclo aí, até que o programa termine. Falamos dos barramentos, né? Os barramentos internos. Falamos dos chipsets, né? Tem a ponte norte, a ponte sul, falamos um pouquinho deles. E finalizamos essa parte. E por fim, nós falamos da arquitetura de microprogramação, que é exatamente o conjunto de instrução que o fabricante nos fornece, né? A arquitetura RISC, a arquitetura Cisco, falamos um pouco do pipeline, vocês vão ver muito mais isso aí, no nível de detalhamento maior, o pipeline, né? na disciplina de sistemas operacionais. Então, na macroarquitetura, o que nós temos é isso aí. São os aplicativos rodando, alguns utilitários. Qual a diferença de aplicativo para utilitário? Utilitário são normalmente programas de computador, isso aqui também é um programa de computador, que auxiliam o sistema operacional.
Isso aqui é feito mais para o usuário final. Aqui é mais para o SO. Tá? A linguagem de máquina, que é a linguagem assembly, e a microprogramação, ela fica abaixo da linguagem de máquina. Aqui que fica a camada entre os circuitos elétricos e eletrônicos e a linguagem de máquina assembly, que é o conjunto de instruções, é a camada ISA. É o nível mais baixo que a gente consegue descer, nessa camada ISA. Para baixo, só o fabricante. A gente não tem acesso. E a gente só tem acesso à camada ISA de acordo com um conjunto de instruções, que não é pequeno. Eu cheguei até a mostrar um exemplo da arquitetura ARM, que não é pequeno, é extremamente vasto, mas ele é o lugar mais baixo do hardware que a gente consegue ir. Daí para baixo, somente o fabricante. E aí eu dei alguns exemplos aqui de linguagem de máquina, né? Isso daqui é baseado no conjunto de instruções, mas isso daqui ainda está numa linguagem de alto nível. Nesse nível aqui, a gente pode programar em hexadecimal, não em macros. Isso aqui são macros, para facilitar a vida, obviamente, dos programadores, para eles não ficar tendo que ir lá no endereço hexadecimal da memória que ele vai escrever no registrador de propósito geral R2, R4. Tá? Então ele vai mover o valor do registrador de propósito geral R0 para dentro do valor, para dentro do registrador de propósito geral R4. Mas se a gente descer isso aqui realmente lá na camada ISA, a gente vai ver que isso aqui tem um código de operação para essa instrução chamada move, que é uma atribuição. Ele está movendo o endereço para cá, então aqui tem um código de instrução. Esse código de instrução é um código em hexadecimal. A área que está sendo usada pelo registrador R4 é um código em hexadecimal. O R0, a mesma coisa. Então, para evitar que a gente fique só programando em hexa, o fabricante nos dá um conjunto de macros que são, na verdade, os conjuntos de instruções, só que no formato de macro. Facilita, para quem for programar em baixo nível, facilita e muito, né? Tem hora que a gente tem que descer no hexa, tá? Não é sempre, não, mas tem hora que faz, que é necessário. Bom, o set, né, de instruções, tem o formato das instruções, formato da memória, endereçamento de memória, isso é tudo dado do fabricante, né? Isso é definido lá pela macroarquitetura que o fabricante, ou seja, a arquitetura Intel é diferente da arquitetura AMD. Tá? Então, para programar uma coisa para o chip Intel, eu tenho que programar de acordo com a camada ISA da Intel e assim também da AMD. Isso fica para gente desenvolvedor mais alto, né, mais aqui, completamente transparente. Isso só aparece mesmo quando você desce lá na ISA e aí você vai ver que o negócio é diferente. Isso para gente aqui, ó, né, o nosso curso está nisso aqui, ó, desenvolvimento de aplicativos, basicamente. Pode descer aqui, mas o forte do nosso curso é o desenvolvimento de aplicativos. Tá? Isso aqui é completamente transparente. E aí, duas arquiteturas, a arquitetura CISC e a arquitetura RISC. Né? A arquitetura CISC ela contém um conjunto complexo de instruções, já a RISC é um conjunto mais reduzido de instruções. Tem vantagens e desvantagens, nós comentamos sobre isso aí. Né? São máquinas mais antigas que possuem arquitetura CISC, as máquinas mais novas, ela possui arquitetura RISC, mas não significa que tudo que acontece
Então vai todo mundo migrar para RISC? Não é bem assim, a gente comentou sobre isso, falamos da arquitetura RISC, tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Mas a arquitetura RISC, ela trouxe uma grande vantagem que na arquitetura CISC não tinha, que é o pipeline. Tá? A arquitetura CISC a gente não podia fazer isso aí. Então a arquitetura RISC, ela permitiu a implementação da técnica pipeline, que é uma técnica de a gente fragmentar as nossas instruções e reduzir o tempo de execução das instruções. E aí a gente usou aquele exemplo, né? Você tem uma máquina lavar, considerando que o clock aqui, ó, é igual, exatamente igual para todo mundo. Então aqui nós temos uma máquina lavar, aqui a gente tem uma secadora, aqui tem uma mesa de passar roupa, aqui tem um armário. Então, primeira pessoa, vou pegar as roupas todas, a primeira pessoa do processo A, vou jogar tudo aqui dentro da máquina lavar. Acabou a máquina lavar, vou para secar. Acabou a secadora, vou passar. Acabou passar, vou guardar. Aí eu vou para o processo B. Aí começo tudo de novo. Ora, eu estou aqui. Quando eu estou aqui, esses 3 elementos estão parados. Aí eu terminei aqui, vem para cá. Esses 3 elementos estão parados. Terminei esse aqui, vem para cá. Beleza, esses 3 elementos estão parados. E assim vai. O que Pipeline enxergou? O que enxergaram para a gente implementar o Pipeline? Olha, se eu estou com recurso parado, eu não posso usar, por quê? E assim foi feito. Então, quando o processo A libera a máquina de lavar e vem para a máquina de secar, o processo B começa usando a máquina de lavar, enquanto que o processo A está usando a secadora. Aí, o processo A terminou a secadora. Como o instante aqui é igual, o processo B terminou a máquina de lavar. Então, daqui, a secadora vem para aqui, o que estava na máquina de lavar do processo B vem para a secadora, e eu já posso começar a lavar as roupas do processo C. Quando terminar isso aqui, a secadora já acabou, liberei a secadora, vou alocar o armário para guardar. Eu já terminei de secar a roupa do processo B, vou para a secadora. Já terminei de lavar a roupa do processo C, vou para passar, né? Para passar, passadeira. E vou para a secadora. Do C vou da lavar para a secadora. E liberei a secadora. Então, consequentemente, eu posso já entrar com a roupa do processo C aqui para secar. E assim vai, né? Ou seja, um cara que eu executava 4 tarefas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 unidades de tempo, agora a gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de tempo para executar exatamente os mesmos processos, os mesmos processos e as mesmas quantidades de processos. De 16 passei para 7. Então é muita vantagem essa utilização do pipeline. Muita vantagem. Tá? Aqui tem uma outra figura, menos lúdica, exatamente, né? O processo 1 está aqui, o processo 1 termina, ele vem para a etapa 2, e aí o 2 entra, o analisador aqui, ó, o processo 1 vem para cá, aí o 2 entra para ser buscado da memória. Quando o processo 1 vai para a instrução 3, o 2 vem para 2 e eu já posso entrar com 1, e assim vai, né? Até terminar tudo. Essa perda aqui não tem jeito, né? Essa perda aqui é inevitável, mas ela é muito melhor do que fazer isso aqui. Em cada etapa dessa, eu tenho, com certeza, 3 recursos parados dos 4, sem fazer nada. Absolutamente nada. Aqui não. Dependendo do conjunto de instruções, aqui. Ó, aqui, ó, eu estou usando todos os recursos.
Aqui eu só estou usando tem três recursos parados, aqui tem dois, aqui tem um. Daqui para frente, todos eles. Então, é muita vantagem usar o pipeline. É implementação interna, tá? Isso aí a gente usa, sabe que usa, mas a gente não... Ah, como é que eu faço para usar? A gente não usa, não. O sistema operacional que usa para a gente. A arquitetura RISC, ele tem um banco de registradores muito maior do que a arquitetura CIS, que a gente viu por quê. Agora, algumas desvantagens da arquitetura, né? A máquina RISC, ela é mais barata. Porém, o software para o RISC, ele é mais caro. Tá, isso é bom ou ruim? Aí eu botei um bonequinho, eu acho que depende, realmente. Depende da sua aplicação, depende do cenário, depende do que você vai fazer com a máquina, depende de um monte de coisa. Tá? Então, existem vantagens e desvantagens nas duas máquinas, das duas arquiteturas. Né? Aqui também tem um quadro comparativo. E, por fim, nós falamos dos barramentos externos. Eu não sei por que eu não gerei aqui o PDF, eu devo ter gerado em outro lugar. Os barramentos externos. E nós finalizando. Eu peguei esse barramento externo, essas informações, muito desse site eu vou passar, porque são informações que normalmente, quando tem esse conteúdo, alguns desses aí que a gente tratou, eles são cobrados em concurso. Foi por isso que eu resolvi trazer para vocês. Aí falando da USB, a USB 3, a USB 1, a USB 2, SATA, é um serial ATA, né? O barramento ISA, que já caiu em desuso, mas ele foi muito utilizado. O barramento AGP para aceleradores de porta gráfica, são as placas de vídeo, né? Que não tinham antigamente e passou a ter a partir dessa época aí. O barramento PCI, que ele foi utilizado a partir de 95, mas ele continua sendo utilizado até hoje. Aí tem o PCI Express, X1, X16, e aí a gente falou, né, o genérico dele, o Express, o 16 e o barramento PCI padrão, falando um pouquinho da taxa de transmissão deles. Isso aqui é um SSD, né? São dois, na verdade, SSD, um com conexão SATA e outro com conexão PCI Express, X1. SSD, para quem não sabe, né, ou não sabia, é a unidade de estado sólido, Solid State Drives. É bem mais leve, bem mais resistente, muito menor do que os HDs e utilizam memória flash na estrutura, por isso que eles são tão rápidos. Os barramentos USB, isso aí tem vários, né? USB 3.0, aí a gente mostrou a diferença. USB tipo B, ó, é aquele meio quadradinho que dá impressora, né? O tipo A é aquele maior chatinho que a gente é o mais comum de ver. O tipo B 3D, 3.0 3D, ele tem uma conexãozinha em cima também. E aí tem o micro, o 2.0 e o 3.0, ele tem essa característica aqui, ó. Tem o Fire, que ele é um pouquinho diferente. Enfim, o Thunderbolt. Aqui eu já cito a questão do Full Duplex e do Half Duplex. Né? Aqui é Full Duplex, é quando Full Duplex é quando você pode receber e transmitir ao mesmo tempo. Half Duplex é quando você pode receber e transmitir, mas ou você recebe ou você transmite. Você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você imagina uma ponte de carro, só dá para passar um carro de cada vez. É um half duplex. Você pode ir do lado A para o lado B, do lado B para o lado A.
Mas quando o cara do lado A para o lado B está indo, só está indo do A para o B. O B para o A tem que esperar. Do B para o A está vindo, o cara do A que vai para o B tem que esperar. Tá? Uma ponte de mão dupla, você pode ter alguém do lado B para o lado A indo, e você pode ter alguém do lado A para o lado B vindo. Você pode ter gente transitando, carros transitando nos dois sentidos ao mesmo tempo. Esse é o full duplex. O Bluetooth, né, a gente viu, né, esses parâmetros aqui de alcance. Eu mesmo falei com vocês que eu usei um classe 1 uma vez e deu mais de 100 metros, deu bem mais de 100 metros. Né? Essa aqui é a distância recomendada, garantida pelo fabricante. O caso de ter te dado mais é um caso particular, não significa que toda vez vai dar mais. É igual esse cabo de rede azulzinho, que é o TP categoria 5. A recomendação é que faça até 100 metros, mas eu já coloquei cabo com quase 200 metros e funcionou. Eu falei, eu vou colocar para ver qual é. E deu certo, funcionou. Mas isso foi um cenário que ele funcionou, né? Não significa que o fabricante, a recomendação do fabricante é essa aqui. Até essa aqui ele garante. Daí para cima pode ser que funcione. No meu caso do Bluetooth que eu falei com vocês, eu fiquei bem longe e funcionou. O RAID é uma configuração que aumenta a velocidade ou aumenta a segurança, ou pode aumentar as duas. O que é o RAID? É você ver vários discos como se fosse uma unidade única. Ou você pode fazer espelhamento, ou você pode fazer particionamento de dados. Pode ser, aí tem particionamento vertical, tem particionamento horizontal, a gente não vai entrar nesse detalhe não, que isso está mais ligado a uma disciplina de sistemas distribuídos. Mas aqui você pode fazer um RAID para fazer um particionamento da sua base de dados. E aí exemplificou, tem um RAID 0, tem um RAID 10, que é a junção dos dois, né? O RAID 1, que é esse RAID aqui, é um espelhamento. Então, tudo que você tem no disco A, você tem no disco B. O RAID 0 é um particionamento. Você vai dividir a sua base de dados. Então, parte dos seus dados vai ficar no HD 1. Isso fica transparente para quem for usar. E parte dos dados vai ficar no HD 2. E o RAID 1.0, ele faz o particionamento entre o HD 2 e o HD 3 e, ao mesmo tempo, ele faz de cada particionamento, ele faz um espelhamento. Então, esse espelhamento aqui, ó, né, do HD 1 com HD 2, é só dos dados do HD 1 que está no HD 2 ou que 2 está no HD 1. Né, o HD 2, os dados aqui são espelhados no HD 1. Os dados do HD 3 são espelhados no HD 4. Mas esse espelhamento é só daqui. Esse espelhamento é só daqui. Mas a base de dados principal ela está no HD 3 e 4. Então, dual channel, né? 2 canais aí. A gente falou um pouquinho, tri-channel, quad-channel. Conceitos elementares aí de dot pitch, né? Quanto menor a distância entre dois pontos, melhor a resolução do nosso monitor. Nosso monitor ele é medido na diagonal, o tamanho dele. Aqui nós temos algumas qualidades de imagem, né? E a gente vê aqui o 4K, 3.840 por 2.660 pixels. E o VGA com 640 por 480. É muito diferente. Aqui, quanto maior a resolução, maior a quantidade de pixels, menor é o tamanho do pixel e menor é o tamanho dos objetos da tela.
Consequentemente, a área útil da sua tela aumenta, né? Aí HDMI, saídas. O Dual Red aí, que é o monitor que a gente vê muito em reportagem de televisão hoje. Você vê um monte de televisores assim atrás do apresentador. São televisores independentes mesmo. Só que nesse monitor aí, nessa tecnologia do Red, que ele passa uma imagem só em vários monitores, né? É a mesma imagem, não são duas imagens replicadas, é a mesma imagem em um monitor. E é isso. Então, o que eu vou pedir? Eu vou passar uma atividade para vocês, façam em dupla, como vocês já fizeram lá, né? Aqui, nas minhas anotações, tá a dupla, os dois Marcos, Erivelto e Mateus, José Augusto e Pedro, Dimitri e Isabela, e Roberto e Álvaro, né? Vocês foram bem na outra apresentação. Eu preferi que vocês ficassem nessa parceria aí já. Os Marcos, Erivelto e Mateus, José Augusto e Pedro, Dimitri e Isabela, e Roberto e Álvaro, tá? Um só entrega a atividade, não preciso dos dois enviarem. Eu só quero que coloque o nome dos dois. Vou pegar um bloco de notas aqui. Deixa eu ver se aqui é outra coisa. Lá no início, vocês podem colocar assim, ó, vou colocar aqui, ó, Marcos e Marcos. É o primeiro, Marcos, tal, aluno 1. Aluno 2, Marcos. Eu acho que um é com O, outro com U mesmo, eu acho. Enfim, coloca os dois aí, e aí começa. Resposta 1. Tá, coloca a resposta. E você pode mandar no arquivo texto, se tiver figura, quiser me mandar no arquivo doc, se quiser me mandar em PDF, que fica mais seguro para não mexer, pode mandar em PDF, até prefiro. Vamos combinar aqui de vocês me mandarem a resposta em PDF. Eu não vou executar nada, só vou ler. Se fosse uma disciplina que eu tivesse que executar algum comando, aí eu pediria em arquivo texto, mas aqui manda em PDF. Tá? Até sexta-feira. Até segunda-feira que vem, às 20 horas. Tá? Aí, semana que vem, a gente corrige e passa as notas para vocês dessa primeira parte. E aí, na segunda parte, a gente vai brincar um pouquinho com microcontroladores. Tá? Não sei se vai ser logo no início, mas a gente vai ficar... Tem esse cara aqui, ó. Né? Isso aqui é um circuitinho e eu programei o circuito para fazer o que eu estou querendo ele. Só isso. Então tem um motor, tem uma fonte de alimentação, tem um transistor. A gente não vai chegar nesse nível não, porque a gente vai ver uma coisa mais básica, mas tem um potenciômetro, tem um interruptor aqui, ó, liga e desliga. Aqui é o microprocessador, aqui é o processador dele, né, o circuito integrado. Né? Ele é muito bacana, tem as portas digitais. Eu vou mostrar essa arquitetura aqui para vocês. Vocês vão ver que isso aqui é muito parecido com a arquitetura do computador. E aí, eu vou até apresentar esse cara aqui, que é o mais comum aí do mercado. Nós temos hoje alguns microcontroladores melhores e mais baratos do que ele, mas ele academicamente ainda é o mais utilizado. Nós temos o Raspberry, que eu não sei se vocês conhecem. Alguém já ouviu falar no Raspberry? Cadê vocês? Você já conhece o Raspberry? Não conheço. Raspberry é um mini computador. Mini computador. Ele é mais ou menos deste tamanho, um pouquinho maior do que isso aqui. É uma plaquinha que você conecta. Para quem tem problemas aí de... Aqui, ó. Vou pegar uma imagem qualquer aqui dele. É porque é fruta mesmo, Raspberry.
Então, esse daqui é um PI 4, modelo 2, tem 2 GB de RAM. Ele tem 4 portas USB, deixa eu ver se dá para ver aqui. Aqui, ó, ele tem 4 portas USB, sendo que 2 são tipo 3.0. Tem uma portinha para conector RJ45. Ele vem com Bluetooth, aqui, ó. Vem com os minis aqui, ó. Ele vem com Bluetooth e com Wi-Fi embarcados. Olha que coisa linda. E outra coisa, ele funciona como um computador. E onde fica a memória dele? A memória dele é aquele pentezinho de memória flash que a gente compra, coloca às vezes em celular, você conecta aqui, ó. Então aí você coloca aqui, ó. Ele é um luxo, levinho de usar, ele tem um software, tem vários sistemas operacionais dele, ele tem um Raspbian, então de repente você chega num cliente e o cara não tem muita grana para comprar um computador, o cara não tem espaço, às vezes é complicado, e aí qual é a solução? Isso aqui, ó, cara. Só conectar um monitor, um teclado, mouse e acabou. Está formado o seu computador. Não precisa de gabinete, não precisa de nada. Deixa eu botar aqui PI para ver se sai essas framboesas aí. Não precisa de absolutamente nada. Vem um aqui, ó. Os conectorzinhos aqui, ó. Ele tem um case que eu não sei onde que... Cadê? Tem uns que dá para colocar um coolerzinho. Gente, agora que eu quero o case aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um casezinho. Tem uns que já vem até com uma telinha acoplada. Essa telinha é muito pequena. Essa telinha é de 3,5 polegadas. Quebra um galhão. Para quem não tem, quebra um galhão. Tá? Quebra um galho mesmo. Mas é uma telinha de 3,5. Eu tenho uma telinha de 7 polegadas, já acho pequena. Essa aqui é 3,5. Ela vem acoplada ao case. Ela pode vir separada também. Aí tem um casezinho separado, tem case transparente. E o que é isso aqui? É um computador, cara. Computador mesmo. Aqui, computador. O seu gabinete todinho está aqui, ó. Você tem um monitor, tecladinho. Pode ser aquele tecladinho manual que tem um touchzinho. Esse aqui tem, ó. Acoplado. E ponto final. Aqui você programa. Você faz um monte de coisa aqui. O Raspbian tem um monte de coisa embarcado nele. É um barato, é uma solução. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, que eu engasguei. É uma solução caseira, não caseira assim, mas que ela é muito interessante e ela é muito mais barata do que você comprar um computador, que às vezes o cara tem uma loja pequena, mas ele quer informatizar o atendimento do balcão dele, ele quer fazer ele tem um quadro, não tem um lugar para guardar o computador, então a gente faz isso aí, ó. Eu uso para mim, em muitos casos. Aqui, ó, um casezinho o meu case é transparente, eu não gosto desse casezinho pretinho. Não gosto porque não gosto, né? Eu gosto dele transparente. Tem vários modelos de case. Eu tenho um. É um barato. Um bichinho desse hoje custa uns 400, 500 reais aí, dependendo da configuração, um pouquinho mais, dependendo da configuração, um pouquinho menos. O PI 4, ele é um pouquinho mais. O PI 3, ele é um pouquinho menos. Tá? Mas ele foi feito para ficar em torno aí de 35 dólares. É um barato. Vale a pena. Eu vou mostrar algumas aplicações dele para vocês. Tá? Eu não estou afim de comprar computador, gastar R$1.500. Tá, você não pode gastar, eu vou ter que comprar 10 máquinas, R$1.500. Chega lá na frente, 15 mil reais, minha loja não tem esse oxigênio para comprar, não. Então, beleza, vamos fazer uma solução para você aqui, onde que a gente tem um recurso que vai te atender, porém, com valores mais baratos. Igualzinho. É um Linux lá,
né? Já existe até uma versão Windows para ele. Eu nunca usei, já ouvi falar, nunca vi também. Nunca usei, nunca ouvi falar, já ouvi falar, mas nunca usei, nunca vi, não sei como é que funciona, mas ele, assim, é muito legal, muito legal. E aí você, ao invés de gastar R$ 1.500 do cara por Mac, você vai gastar R$ 800, dependendo 700. Aí depende muito do tipo de teclado que ele vai comprar, do tipo de monitor que ele vai comprar. E aí você baixa o preço bonito e fica com um espacinho pequenininho, o consumo de energia dele é muito baixo. É luxo mesmo. Certo? Mas a gente vai conversar ainda. Eu vou mostrar para vocês, só para a gente ter algumas alternativas aí. Pessoal, beleza? Alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Podemos tocar nossa vida do jeito que a gente está combinando? Tranquilo. Então, beleza. Aí, daqui a pouco eu estou postando a atividade e aí fica até semana que vem aí para vocês responderem para mim, beleza? Show de bola, galera. Um grande abraço. Feliz Páscoa aí para todo mundo atrasado.